inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Sei que sem ti não sou nada, contigo sou forte na cruz do Calvário. Venceste a morte, tu és o meu Deus, o meu libertador. És o meu esconderijo, minha fortaleza, me dá alegria, repreende a tristeza, por isso eu me sinto mais que vencedor. Vem com tua providência, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Sei que sem ti não sou nada, contigo sou forte na cruz do Calvário. Venceste a morte, tu és o meu Deus, o meu libertador. És o meu esconderijo, minha fortaleza, me dá alegria, repreende a tristeza, por isso eu me sinto mais que vencedor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo. Para te guardar. Se entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo. Para te guardar. Se entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. Vem com tua providência, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Sei que sem ti não sou nada, contigo sou forte na cruz do Calvário. Venceste a morte, tu és o meu Deus, o meu libertador. És o meu esconderijo, minha fortaleza, me dá alegria, repreende a tristeza, por isso eu me sinto mais que vencedor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo. Para te guardar. Entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele é meu pastor, nada faltará. Nas tuas promessas, não vai falhar. Ele é o leão da tribo de Judá, estará contigo. Para te guardar. Se entrares no fogo, não te queimará. E a coroa é de quem perseverar. E a coroa é de quem perseverar até o fim. E a coroa é de quem perseverar. Vem com tua providência, Senhor. Aliança de amor. Aliança de amor. Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro. Nós estamos começando a primavera, né, amor? Início da primavera. É nessa época, olha, já estão mudando as estações, né? É um clima de alegria, né? Tudo lindo. Tudo florido, bonito, calor, né? A nossa diretora falou que domingo vai fazer 37 graus. Olha, se preparem, hein? Coisa boa, né? Olha só. Quem gosta de calor, como é o meu caso, a gente fica muito feliz, né? É. Agora, tem pessoas que preferem o inverno. E Deus é tão justo e equitativo que faz com que haja todas as estações. Então, você tem
Vamos entrar para privilegiar para atender todos. todo mundo. Então, nós vamos ter, agora, estamos entrando na primavera, depois o verão, outono, inverno, primavera, e assim segue a vida. Vai se né? adequando. E nós estamos aqui, diretamente do estúdio da nossa igreja, Brasil para Cristo, para mais um tempo que nós vamos passar. Quando a gente fala de aliança de amor, nós falamos de algo muito importante, de uma aliança que Deus nos deu, nossa primeira aliança firmada com o Senhor. E nessa terra, a aliança mais importante, depois da sua vida com Deus, é com quem você vai caminhar juntos. Formar uma família. Formar uma família, né? Isso é propósito de Deus, né, amor? Sim, sem dúvida. É algo que Deus instituiu para que haja procriação, né? Da espécie, né? Sim. Filhos de Deus sejam criados. E queridos, por mais que a sociedade tente mudar os seus costumes, as suas ideologias, as suas formas de amar e de agir, é um homem e uma mulher que vai proporcionar vidas. Do contrário, não tem como, né? Não tem como, não é verdade? Não tem como. E assim, além da nossa... de estender-se a nossa genealogia, de vivermos bem. Sim. Nós sabemos que a nossa vida nessa terra ela é muito efêmera, tudo passa muito rápido. Outrora, eu estava namorando, começando a conhecer o paixão, nos casamos, tivemos o nosso bebezinho. Nosso bebezinho faz 1 ano que casou, Sim. não é verdade? Nossa filha hoje tem 27 anos, nós já estamos entrando numa idade mais sênior e a vida passa. E é interessante nós pensarmos o legado que nós vamos deixar, não é? Verdade. Porque os nossos filhos continuarão, depois os nossos netos, nossos bisnetos. E qual o legado que você deixa, né? É aquele ciclo, né? É aquele ciclo que sempre verdade? se renova, não é Sempre estático, se renova, né? né? E nós começamos a falar a semana passada, vamos encerrar essa semana, sobre a importância de nós sermos 2. Sim. Não é? Nós colocamos o texto, o tema melhor, andando, lutando e vencendo juntos. Ou seja, vivendo juntos. Sim. Né? Você lembra 35 anos atrás, quase 36 anos atrás? A propósito, eu te conheci em setembro de 87. Foi mesmo, meu amor? Amor, quando eu entrei no oxigênio, foi no mês... Foi na primavera. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Foi na primavera. Peraí que o assunto está ficando interessante. De setembro de 87. Nossa, como a gente está ficando velho, né? Olha. Mas é verdade que aí... Lembra quando a gente começou a se conhecer? Aí daqui a pouco evoluiu, a gente começou a namorar, ficamos noivos. Agora eu lembrei, foi sim... Foi Foi em setembro que eu entrei. Foi numa tarde muito linda de sol, que na empresa que a gente trabalhava tinha um jardim de inverno. O jardim de inverno, muito lindo. Onde ficava o bebedouro, a parte do café, Isso. né? Pra e turma. nós nos conhecemos no bebedouro, a propósito, Exatamente. né? E, queridos, aí vem a proposta. Isso não tá aqui não, meu filho. Aí vem a proposta que Deus é maravilhoso. Daí eu conheci, me apresentei, né? Sim. Essa garota formidável, continua sendo formidável, linda. Aí eu falei, puxa vida, se ela olhar para trás é que eu tenho uma chance. Brincadeira. Ele contou isso depois. E normalmente a menina não olha para trás, né? Só que acho que eu tinha ficado meio que impactado com aquele homenzarrão que eu vi grande. Eu sempre pequenininha, eu vi aquele homem enorme, né? E tão gentil. Aí você foi naquele corredor. No dia que eu fui apresentada na empresa, no Oxigênio do Brasil, ele não estava, ele estava a trabalho fora da empresa. Isso. Então nós nos conhecemos ali. Olha, se não fosse de Deus, a gente nem se conhecia. Né, amor? Não é verdade, mas... E eu olhei pra trás, acredita? Andando, eu falei, olha, não olha, olha, não olha. Eu sabia que ele tava olhando, né? Falei, não vou olhar. Fui até o final do jardim, lembra? Você foi difícil. Porque eu não ia olhar pra trás, né? Eu já tava até desistindo. Falei, essa garota é difícil mesmo, não vai olhar mesmo. Eu não sabia que você tinha pensado isso com Deus, né? E eu olhei pra trás, tá vendo, amor? Tá vendo? 36 anos praticamente, né? Você vê, até hoje, né? E olha como que o tempo passa. Veja, nós lembramos aqui de algo tão remoto, Sim. mas que para nós ainda é claro, né? É verdade. Assim como a gente lembra de tantos momentos marcantes da nossa vida. E essa é a ideia de nós vivermos juntos e marcarmos a nossa história. Não só por um clique de uma foto. Verdade. Isso também é importante porque você guarda memórias, você guarda recordações. O relembrar é viver. Relembrar é viver. E traz aquele alento. Quando eu vejo fotos dos nossos filhos bebezinho, a gente não lembra de situações? Lembra, a gente não sim. lembra de, nossa, 2 bancários correndo com 2 crianças pequenas e nós congregávamos numa igreja longe e a gente ia com as crianças, com comida
comida, com edredom, com tudo. E, quer dizer, você olha a foto, você lembra. Então, nós queremos hoje finalizar o que nós começamos a semana passada, destacando as vantagens de nós sermos dois. De sermos dois, né? Como dissemos, respeitando as pessoas que optaram ou estão fazendo carreira solo por N situações da vida, mas que a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito da importância de sermos dois. Mas mesmo assim, nós falamos que mesmo essas pessoas que têm essa vida, têm essa que independência, não tem alguém, né? Não tem alguém, mas ela sempre vai necessitar de pessoas. Sim, porque ninguém vive sozinho, né? Ninguém vive sozinho, sempre vai ter que ter amigos, pessoas que estejam juntos, né? Estejam participando do seu dia a dia, né? Que nós falamos que nós dependemos de pessoas, né? Dependemos de ações de pessoas no nosso dia a dia que venham favorecer o nosso trabalho, nosso modo de agir, as situações diversas que nós temos no dia a dia, que sempre envolve pessoas, né? E deixar a vida melhor, mais agradável, muito né? Porque mais. tudo que você faz a dois... Muito mais. Nós vamos ver o texto da Palavra de Deus que nós lemos a semana passada, que destaca as vantagens de você serem dois. Eu me refiro a Eclesiastes, capítulo 4, os versos 9 a 12, na tradução NAA, diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Destacando aqui o finalzinho, o cordão de 3 dobras, onde nós temos os cônjuges e a presença do Senhor. E nós destacamos na semana passada 4 situações dentro desse versículo que se torna uma facilidade na relação a dois, né? Que é o maior é o pagamento pelo seu trabalho. Sim. Se caírem, um levanta o companheiro. Isso. Se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Né? E se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Ou seja, a força dessa unidade, né? Dessa parceria. Isso. Nós trouxemos isso a semana passada. Se você tiver alguma dúvida, nós embasamos, até quando Jesus fala na missão dos 70, que ele enviou de 2 em 2, se 2 concordarem na terra a respeito de alguma coisa, isso vai ser selado no céu. Nós colocamos uma base a respeito da importância de serem dois, não é? Sim. E hoje nós queremos tratar sobre algumas pequenas coisas que os casais podem fazer junto e que trazem alegria para o relacionamento. Você pode pensar, não, isso aí a gente fazia quando era namorado, quando a gente era noivo. Não, tenha você 10 anos de casado, 20 anos de casado, mais de 30 anos de casado, como é o nosso caso, só que nós vamos trazer situações baseadas em estudos de terapeutas familiares que mostram como a gente pode deixar o relacionamento mais tranquilo, mais suave, com que nós vivamos bem e possamos usufruir o dia a dia de acordo com a nossa condição. E essa alegria, ela vai ser enaltecida quando houver o quê? Espontaneidade. Isso né? é o principal, você falou muito bem. Não é verdade? Nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. Eu sou obrigado a fazer, quando não. Você receber com espontaneidade, aí ela se transfere numa alegria. Sim. Porque você está participando disso, né? Sim. É diferente quando você vai fazer alguma coisa junto e você fala, ai, que legal, eu vou com você. Ou então outra parte fala, eu quero que você vá comigo. Por quê? Porque é importante a gente estar junto. Aí entrou a valorização, entrou o momento de estarem juntos, entrou a alegria de estarem participando junto, né? Você vê que vai fortalecendo cada vez mais essa unidade, né? Agora, na diferença, né? Já pensou na contrariedade disso? Mas aí que tá. É diferente quando o casal tem alguma coisa que não foi resolvida. Verdade. Porque um não querer estar com o outro, ou não querer a companhia do outro, é porque alguma coisa não tá legal. Ele é chato, ela é chata. Não, ninguém é chato ou chato só por ser chato. Porque quando você casou, já sabia que ele ou ela era desse jeito. Forma. Né? A gente aprende a viver com as nossas diferenças. Ou às vezes de boa. Ou às vezes também não colocou em prática a concordância. Exatamente. Tenta forçar uma situação
não houve uma concordância, né? Sim. Sobre o assunto, né? De estarem participando juntos sobre algo, né? Aí também tem esse fator de ficar... A gente gosta de destacar que a felicidade no casamento, ela está em pequenas coisas. Muito. Nós não precisamos, nossa, vamos fazer uma viagem para a Europa. Eu quero, mas não precisa ser agora. Sim, sim. Mas se não der para fazer, tudo bem. A gente está feliz aqui. São os pequenos detalhes, é o dia a dia do casamento. Não é estar com aquela pessoa no outro país, mas é estar com aquela pessoa, em qualquer lugar. Nossa, amor, eu devia ter escrito isso, ó. Muito lindo. Não é estar viajando num lugar glamouroso, legal. Isso é bom, mas não é a essência. É você descobrir no simples algo que se torne valoroso na companhia que tem do seu lado. Pronto, isso Meu basta. amor, ontem nós estávamos vendo o pôr do sol, ela falou uma coisa muito interessante que até então eu não tinha captado, né? Porque às vezes a gente vai, agora a nossa prática do Sirius, né? Você não, é ir em busca do pôr do sol, né? Não, mas em eu também alguns gosto pontos, do pôr do sol, que lógico. a gente achou um em Mariporã lá, como que chama? O Olho d'água. Olho d'água, isso. Olho d'água, que Obrigado, não conhecia Paulinho. tão próximo. Lindíssimo. Aí no prédio do Santander, no centro da cidade também. Lindíssimo. Lindíssimo. Ali num café em cima do viaduto 9 de julho também, uma posição. Sim. Então, coisas simples que não se gasta muito. Daí eu falei, estou te proporcionando esse pôr do sol hoje. Ela falou, você já imaginou que esse mesmo sol também despontou em Paris? Esse mesmo verdade. sol despontou também no Japão, na China. Sim. E Deus está nos abençoando aqui também nesse que nós ponto, nós vimos o Que coisa, né? Nós vimos o entardecer tão lindo, tão lindo. E eu comentei mesmo, eu falei, Paixão, Na simplicidade. esse entardecer tão lindo que a gente está vendo aqui, tão maravilhoso, porque o homem que tem uma vida com Deus, ele olha para cima. Sim. Às vezes a pessoa está tão ocupada com as coisas aqui da terra que não tem tempo de olhar para o céu. Isso é muito sério. É sério. Então, quando você contempla as maravilhas de Deus, quando você vê, isso é coisa de sênior, não importa, mas é você contemplar Sim. o que Deus criou. Então, nós paramos para observar o pôr do sol. Aí eu lembrei que Deus nos deu oportunidade, há uns anos atrás, de estarmos na Praia do Jacaré, em João Pessoa. Lembra lá sim. na Paraíba? Que lugar espetacular, meu Deus do céu. Se o pastor Alex e a Joelma estiverem assistindo, um beijo grande para eles. Que nós Rosiane, estivemos com eles lá, a Rosiane também, lá em Jampa, né? E lá tem um lugar chamado, até tem um como que é? Tem o pôr do sol ao som do bolero, de Ravel, que saxofone, passa, né? um saxofonista. Acho que é o bolero de Ravel. O Jurandir lá do... Isso. Né? É uma coisa não lembro lindíssima, o nome mas dele. eu lembrei daquela imagem que nós tivemos algum tempo atrás, lá em outro estado, na Praia do Jacaré. Né? Que não tem nada a ver com o jacaré, mas a gente estava lá. E o mesmo pôr do sol é o mesmo sol. Sim, então, lindo, quer dizer, né? você pode ver, e é o mesmo sol que estava lá atrás da Torre Eiffel, em Paris, em todos os lugares. Então, é você destacar as belezas. E a gente quer falar justamente isso, das coisas que nós podemos fazer juntos e isso ser legal. A primeira coisa que nós destacamos na nossa pesquisa é que casais que fazem coisas juntos se comunicam mais. Olha. Eu coloquei isso como primeiro lugar porque, sem dúvida, é a premissa básica. Casais que fazem coisas juntas têm a tendência a conversar mais, Sim. a ter mais diálogo, a falar sobre diversos assuntos. Porque ele vai estar entrando em detalhes sobre aquilo que eles estão elaborando juntos. Isso, E isso leva a eles também trazerem para o diálogo outras situações que venham a complementar aquele momento. Sim. E aí se torna um momento agradável, né? Passam a entender melhor Sim. um ao outro. Né? Sim. É importante isso. Quando você tem um diálogo, não é só você falar, mas é você ouvir com atenção aquilo que a pessoa que você ama está falando. Sim. E você demonstrar que você se importa. É verdade. Não é quando você para conversar, é porque você se importa, né? É igual na vinda aqui para o programa, que nós estávamos conversando sobre um papo que eu tive com Deus lá na caminhada, muito profundo, né? Sim. E você participando junto, Não, eu achei né? interessante que o Paixão falou assim, eu posso te contar o que eu conversei com Deus? Eu disse, você fica à vontade, porque tem coisa que a gente fala com Deus, é só a gente e Deus. Aí ele falou, eu quero compartilhar com você. Sim. E ele começou a compartilhar sobre a eternidade, sobre aquilo que é infinito. Irmãos, a gente não está viajando na maionese. Sim. É fato, vai acontecer. Que temos que valorizar mais a eternidade do que os momentos aqui. O que a gente passa aqui é importante, mas acaba.
Agora, Sim. eternidade não. Não. Como vai ser? Eternidade, né? Eterna, não né? está nem aqui no nosso script, mas como que vai ser a sua eternidade? Você já parou para pensar nisso? A sua essência não morre. Essa carne, ela envelhece, ela adoece, precisa de cuidados. Se não der banho, cheira mal, não é? Mas isso aqui vai acabar. Agora, a tua essência, o sopro de vida, o teu espírito que te conecta a Deus, isso não acaba nunca. Nossa, a gente precisa fazer um programa só disso, só sobre a eternidade. Porque é uma coisa que nunca vai acabar. Então, nós precisamos, sim, viver bem nessa terra, mas sem tirar os olhos do porvir. Daquilo que Deus tem na minha e na sua vida, de uma eternidade. Verdade. E o Paixão vinha falando disso, ele falou assim, Deus deixou marcas na ciência. Olha como eu prestei atenção. O Paixão falou uma ciência exata, matemática. Se você começar a contar agora, a partir do número 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou se você até for para o negativo, menos 1, menos 2, menos 3, se você passar a sua vida contando, ainda haverá o que contar. Sim. Por quê? Porque é infinito. Porque é infinito. É infinito. E você vê isso em diversas outras ciências. O Paixão falou do átomo, física, né? Da física, que o átomo era a menor partícula do universo, mas ele já foi subdividido. Enfim, a nossa vida não para por aqui. E a gente precisa viver bem aqui para termos a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. E voltando aqui para o nosso plano terreno, né? Mas a importância disso, da gente compartilhar, da gente dar ouvidos, da gente achar que é importante. Se o seu cônjuge quiser falar alguma coisa, isso é coisa da cabeça dele. Não é. Isso é coisa da cabeça dela. Para ele, para ela é importante. Então, é legal você prestar atenção, você ouvir, porque sempre nós trocamos muitos ensinamentos. Sim. Né, amor? Verdade. Você me ensinou tudo sobre futebol. Eu não tinha noção que era aquele homem de preto correndo no meio dos outros, até que o Paixão me falou que era o juiz e me ensinou. Você tocou num ponto que sempre nós trocamos muitos conhecimentos. Eu lembro de uma fala do saudoso Jô Soares, Sim, inteligentérrimo. que eu achava aquela figura muito inteligente, né? De ícone, diversos né? assuntos. Ícone, verdade. Ele tinha habilidade, mas ele falou que um ponto que ele trazia esse conhecimento para ele, que ele gostava de se comunicar com diversas pessoas diferentes no dia a dia. Sim. Sentava e participava, em conhecer. Até no que táxi, você faz? né? Ele falava. Isso, no táxi ou no metrô, dentro do ônibus, dentro do avião, a pessoa que sentava do lado dele, ele gostava de participar. O que você faz? Nossa, que interessante. Conversar, né? A sua vida, como é que foi. Então, aquilo trazia um conhecimento. E isso é no dia a dia, em família. Quanto mais você está conversando, mais está trazendo o quê? Conhecimento dos gostos, da maneira de ser, dos sonhos, dos projetos, né, de vida, dos detalhes do dia a dia, e sempre prestando atenção, né, na pessoa que está do seu lado, porque normalmente vai soltar algumas pérolas, que você vai usar essas pérolas no dia a dia para, às vezes, fazer uma surpresa para atingir aquela posição que num diálogo simples ali do dia a dia você captou, verdade, né? verdade. Sobre o gosto de uma comida, sobre um gosto de um sabor de um sorvete, de um suco, ou da textura de um sorvete, ou de palito, ou de massa. Então, tudo na conversa e no diálogo, você prestando atenção, você vai captando o quê? Uma forma de você, no simples, fazer aquela pessoa feliz. Com certeza. Né? A gente pode deduzir dessa fala do meu amor que se em algumas situações, se o diálogo não vai bem entre vocês, é porque está faltando fazer coisa juntos. Né? Se vocês tivessem um tempo a mais juntos, a gente vai falar de algumas coisas para fazerem juntos, mas quando vocês... É que existem casais, infelizmente, que são extremamente individualistas. Então, um paga a conta de água, outro paga a conta de luz, um faz isso, outro faz aquilo. Tá bom. É o meu dia de levar a criança, é o seu dia de buscar a criança. Parece que não interagem entre si, entre o casal, né? É uma vida individualista. Parece que no checklist, nós temos um checklist lá em casa. É uma luzinha na geladeira. Então, a gente coloca o quê? As tarefas lá em conjunto. Porque tudo é em conjunto. Então, está lá em conjunto. Mas esses individualistas parece que tem duas luzinhas, né? Deve ter duas luzinhas, eu vou fazer isso, ela vai fazer isso e não tem aquela interação, né?
não ter aquele momento de conjunto, né? Sim. E isso é muito, queridos, esse momento de conjunto e o simples, você É pode mais simples, valorizar é mais as fácil. coisas do dia a dia. Eu lembro que uma vez nós vamos comer eu estava com a vontade de um cachorro-quente de combosa. Combosa é uma Kombi. A gente falava combosa. Mas eu queria de Kombi. Eu quero ter Kombi de rua, aquele cachorro-quente que vem tudo. Tudo. Vem desde milho até, sei lá eu. Aquela salsicha meia azeda. Até, Ai, se bobear, que horror. põe até farofa, acho que no cachorro-quente. E ela chegou e pediu pro rapaz, eu quero cheddar. E eu falei, cheddar? Pode pôr Lembra? cheddar, é. Eu falei, como pôr cheddar, meu amor? Ele Né? ficou... Porque ela falou, como que você falou? Eu adoro cheddar no cachorro-quente. Adora cheddar. E aquilo lá eu prestei atenção. Ela falou, puxa vida, adora cheddar. Até então eu não sabia. Não é verdade? A gente já tinha mais de 10 anos junto, é verdade. Não é? Quase 10. E ele não Eu sabia falei, do cheddar. Não sabia do cheddar. Meu, aí... Porque sempre a gente vai descobrir as coisas. Vai descobrir né? o novo. O tempo vai passando. É. Como eu disse, nós entramos numa outra fase, as preferências são diferentes, Sim. são outras. E a gente vai acurando isso, É né? verdade. À medida que a gente faz coisas juntos. Sim. Sabe outro dado interessante que nós localizamos aqui, amor? Se o meu negócio aqui não fechar. Esses casais, eles criam interesses em comum juntos. É verdade. Isso é muito legal. Um relacionamento verdadeiro pode nos mudar por completo, sem modificar a nossa essência. Olha que legal. Ou seja, a gente não perde a nossa personalidade, mas a gente exponencia aquilo que a gente é melhor. Sim. E minimiza aquilo que não é legal. Que não é legal. Entendeu? Por isso que você tem a condição de criar interesses em comum. Sim. Então, os dois fazem juntos coisas que eles são atraentes. Verdade. Né? Se um não gosta de uma coisa, se um não gosta de outra, só que a tendência é acompanhar, aproveitar a companhia um do outro. Sim. Em qualquer situação. Verdade. Isso é muito legal. Vamos até citar exemplos. Os gordinhos sempre citam exemplo comida, né, De meu comida, amor? Meu Deus do céu. preferencialmente, né? Oh, meu Deus, de comida. Quando nós éramos noivos, Eu sei que você vai falar bem, sempre me eu vou incógnita. falar do... Você tem que falar. Eu vou falar... Eu sou da família Barduco de panetone. Só que lá panetone é uma coisa comum. O ano inteiro come-se panetone. Foi o primeiro Natal que nós passamos Foi o juntos. primeiro Natal que Foi, passamos em 88. juntos. E eu peguei aquele panetone e, logicamente, passei a manteiga no panetone. Não era panetone com manteiga, era manteiga Não, com era panetone. Manteiga com panetone. Tudo bem. Quase que foi separação naquele dia. É que eu achei... Ela falou, meu, que nojo, você Não, é que passa manteiga no panetone. Você é tão expressivo, amor. Né? Não é verdade? Foi, não gostei. Né? Não gostou. Queria dizer, aquilo foi bem, mas o panetone para nós é um bolo comum do dia a dia, um bolo para se tomar com café. A Didi, minha mãe fazia panetone direto, o segredo dos italianos. E ela achou aquilo lá e falou, não, imagina. Achei muito estranho. Isso é muito estranho, jamais. Né, meu? Nunca eu vou fazer isso na vida. Eu faria isso na vida, né? Aí, adivinha como que eu como panetone hoje? É claro que é com manteiga, né? Existe meio que uma simbiose, porque é legal você aprender os outros interesses. Você pode ter as suas coisas, mas aprender. Não hesite em aprender com o seu cônjuge. De repente, ele ou ela vai ter alguma coisa, uma prática, um hábito que é muito legal e você vai compartilhar daquilo. É verdade. Isso é você criar interesses em comum. Não é verdade, amor? Isso. Eu aprendi com paixão. Eu gostava, mas não tanto. Eu aprendi com ele a comer muito grão, muita semente. Então, desde nozes, castanha do caju, castanha do Pará, amêndoa, amendoim. O paixão gosta de tudo que tem muito grãos, né? Uva passa, aquela redondinha maior, como é que chama? Ai, não vou lembrar. Enfim, um monte de coisa. Um nome meio diferentinho. O paixão até... Aquela que Jesus comia, tâmara. Até tâmara o paixão gosta. Então, tem umas coisas tâmara, figo. Tem umas coisas que a princípio eu olhava... Damasco. Algumas coisas que eu olhava assim, aí ele falou assim, amor, é interessante, experimenta. Só que, normalmente, nós temos uma resistência ao que é desconhecido.
Quebre isso. Sim. Experimente novas experiências. Muito legal. Você vê que eu levei ela para esse lado, tâmara, damasco, semente. Ela me Cuidado trouxe que você vai falar. lado nordestino. É o jiló. Já aprendeu a comer jiló, quiabo. Não é? Né? Aquele outro que tem aqueles... Maxixe, né? Então, saudável, tá vendo? Eu gosto muito, não é verdade, amor? Você compartilhar interesses em comum é muito saudável. Agora, você descobrir outros também é muito legal. Muito legal. Então, são coisas que você pode fazer junto sem resistência. Verdade. Né? E você pode experimentar uma coisa nova. Tanto o cônjuge como, evidentemente, estender isso na companhia dos filhos. Fazer um negócio, uma coisa legal, uma coisa diferente. Que, de repente, você nem precisa de tanto custo, mas que você pode criar hábitos e descobrir coisas novas. Né? Essa é a ideia, criar hábitos e descobrir coisas novas. Diversificação, não é? Não é verdade? Isso não quer dizer que esse casal ele vai ficar 24 horas grudado, não é isso. Mas tem aquela coisa que a gente faz junto e é legal. Né? Mais pra frente a gente vai falar, eu ia citar aqui, mas eu vou citar, depois eu volto. Aqui eu lembrei. Não. Posso pôr um parênteses? Põe porque aí eu nem cito. Até aquilo que você mencionou no programa anterior. Se um gosta do campo e outro gosta da praia. Então, final de semana ou umas férias vai na praia, você deixou o seu cônjuge feliz e o outro vai no campo. Também deixou o outro feliz. É o ceder em benefício dessa unidade, de estarem fazendo tudo junto. Né? Isso é muito importante. Simplificando isso que o Paixão falou, eu tinha escrito essa frase aqui, olha: criar hábitos e descobrir algo que gostam de fazer juntos, mesmo quando o casal nunca se imaginou fazendo essa coisa, mesmo que seja individualmente, é uma das chaves para a felicidade. É aquilo que a gente faz junto, é aquilo que a gente planeja. Nós aprendemos juntos a fazer caminhada no mato, mas no mato mesmo. Nós temos aqui a Serra da Cantareira, o Horto Florestal. Às vezes você pegar uma trilha por um lugar meio que desconhecido, tipo Indiana Jones, né? E passear, e caminhar, e você me olhou, e se perder, porque a gente já se perdeu também. Mas é coisa que é legal, a gente aprende a fazer junto. Não hesite em ser desafiado, em aceitar, melhor, não hesite em aceitar um desafio do novo. Daquilo que, mas eu nunca fiz isso. Faça. Mas nós nunca tivemos essa experiência. Faça, experimente fazer isso. De repente vai ser algo muito legal, né? Que vai fazer com que a unidade do casamento e aquilo que nós dissemos, a felicidade das pequenas coisas se exponenciem no relacionamento, não é? E nós vamos para o nosso intervalo, que nós já estamos no horário aqui. Nós vamos continuar falando de coisas que o casal pode e deve fazer junto e com certeza vai melhorar muito o seu relacionamento, baseado naquilo que nós já baseamos dentro da palavra de Deus, que é sempre melhor serem dois do que um. Até daqui a pouco. Vamos tomar uma aguinha e a gente já volta. Até já. Assim diz o Senhor. 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 Fala pessoal, paz do Senhor Jesus. Eu tô aqui para te lembrar e te convidar a participar junto com a gente do lançamento da Agenda Apacentar em 2024. Assim diz o Senhor, essa é a temática para o ano que vem. E adquirir o quanto antes o seu voucher. Já são 600 unidades vendidas da Agenda Adulto e você precisa correr para garantir o seu. Na livraria você encontra o voucher adulto, encontra também o voucher infantil. O adulto custa R$ 60, o infantil R$ 55. E o primeiro lote para a Agenda Adulto se encerra agora no dia 17 de outubro. Então corre na livraria e já garanta o seu. Faça um investimento espiritual na sua vida, investimento no seu devocional, também na vida dos seus filhos, garantindo a agenda infantil, tá certo? Faça isso, participe conosco, apacentai o pequeno rebanho em 2024, assim diz o Senhor. Aguardamos vocês. Olá, eu
Cristiane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Wanderley Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Aliança de amor. Aliança de amor. Vamos lá, estamos de volta, falando das vantagens daquilo que nós fazemos juntos, de nós sermos dois, não é? E dando sequência, né? Nós falamos no bloco anterior que os casais que fazem coisa juntos se comunicam melhor, criam interesse juntos, e a gente vai entender também que eles sonham e planejam juntos. Através do interesse que há um no outro, exatamente. Né? Então, mas veja, existe uma ordem. Não é planejar e sonhar, é sonhar e planejar. Primeiro nasce o sonho, o desejo, algo que pode ser legal. E a partir daí existe um planejamento. Planejamento para adequar esse sonho. Para que possa se tornar realidade. Exatamente. E é muito interessante quando você ouve
qual é o sonho, o desejo do seu cônjuge, porque de repente ele ou ela pode ter um pensamento, pode desejar fazer ou ir a algum lugar que você de repente nem imaginou. Sim. Agora, quando você compra a ideia, quando você fala, eu acredito em você, Sim. eu acho que isso que você vai fazer é muito legal, que vai dar certo. Pode ser uma coisa simples. Participar disso, né? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complexa, mas que haja essa participação. Sim. Eu lembro que o Paixão, principalmente depois que ele se aposentou, ele é muito ousado na cozinha. E às vezes, na verdade, ele é mais ousado do que eu, porque ele fala, se ninguém nunca fizer, não vai saber se fica bom. E já teve mais de uma vez que eu falei, nossa, amor, tu vai misturar isso com isso? Será que fica bom? Vamos tentar? Como que nasceu a receita, né? Ele sempre fala isso, como é que nasceu a receita se não experimentar? E eu apoio, porque na maioria das vezes, acho que uma vez só que errou o sal. Mas na maioria das vezes acaba dando certo. Mas veja, é uma coisa, ai, nossa, eu sonhei em preparar um frango, uma carne desse jeito. Por que não? Agora, se a pessoa, de repente, não tem esse entendimento, não, mas vai estragar a comida, aquela pessoa que é mais mão fechada, né? Já pensou, vai ficar ruim. Experimente, né? Se permita isso, porque quando você sonha e se organiza para aquilo, pode se tornar realidade. E tem alguns sonhos e planejamentos que vai ter que ter um preço, vai ter que ter, um tempo empenhado. Sim. Nessa participação. É importante que haja um entendimento, né? Vai ter um esforço também da outra parte em estar participando. Eu lembro do meu amor que queria fazer a pós-graduação, lembra? Sim, era um desejo, inclusive era um para sonho. um desenvolvimento profissional. Perfeito. Era um sonho, um desejo dela, que ela sempre, foi empenhada nos estudos, ela sempre se dedicou e eu sempre investi mesmo e sempre apoiou. Investi, sempre apoiei, sempre apoiou, né, meu amor? Verdade. E nós tínhamos as duas crianças pequenas na época, nem lembro. Foi uma oportunidade, E né? é uma oportunidade que a empresa ia custear. Exatamente, o banco ia custear. Diante de inúmeras pessoas que solicitaram, ela foi sorteada e a empresa ia custear isso. Então foi bem, é o momento, Deus preparou isso, até a empresa vai custear, então vou estar junto, vou estar me esforçando para também te ajudar nessa proposta, E, na verdade, foi um grande esforço, porque as crianças eram pequenas, né? As crianças eram pequenas nessa época. Sim. Então, pelo menos 2 vezes por semana, se não tivesse alguma outra palestra, alguma coisa, ele pegava as crianças sozinho na escolinha, levava para casa e dá banho em todo mundo, dá comidinha. Foi um preço, né, Bem? Foram 2 anos que... Só que pensa, quando eu fui defender a minha tese de mestrado, quem eu queria que estivesse ali na plateia? Foi a primeira pessoa que eu procurei. E ele estava ali. Escondidinho lá. Amor, tava. Ele estava ali. Poderia estar todo mundo. Se o Paixão não estivesse ali, eu digo isso publicamente. Para mim... Era a pessoa mais importante que tinha que estar ali. E na hora dela defender essa tese, dela se expor, né, perante o público. A bancada, né? A bancada dos professores, dos alunos, tudo. Eu senti um orgulho tão grande de ter participado disso. Sim, é isso que traz alegria quando se colocam os dois em unidade sobre os seus sonhos, projetos, né, tudo em conjunto. Me trouxe uma satisfação, uma alegria, uma vitória. Falei, uma vitória que foi sua, né, como eu disse, né? Eu cheguei até da aqui... família, né? Os filhos participaram porque entenderam a ausência da mãe naquele período, eu ajudando. Então é isso, querido, é ter essa dedicação. E para isso tem o quê? Tudo através do diálogo, tudo através do tempo que passam junto, dos momentos juntos, para identificar todos esses sonhos e planejamentos. Prestar atenção às aspirações do seu cônjuge. Isso é muito legal. Se ele ou ela deseja fazer alguma coisa, aquilo que você fizer para favorecer, para incentivar, qual é a leitura que a outra pessoa vai fazer? Poxa, ele está comigo. Olha, ela acredita em mim. Ela sabe que eu vou conseguir, que vai dar certo. Isso é muito legal. Verdade. Não, Paixão, quando você realmente apoia, quando você sabe que... a gente tem um sonho, mas nós vamos planejar para isso. Nós temos sonhos, nós temos algumas coisas que estão por acontecer, não é, amor? Exato. E nós estamos nos planejando para isso. Nós nos planejamos há um tempo atrás para fazer uma viagem para o Nordeste e o Paixão, ele falou, nós vamos fazer um roteiro de carro assim, assim, assim. Fernandinha fez o roteiro e ele foi de uma forma assim, o Paixão falou, não, vamos primeiro em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E esse menino dirigiu mais de 1.200 quilômetros. Mas assim, de uma forma
prazerosa, foi muito bom. Nós saímos de João Pessoa, a gente foi descendo, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Coroa de São Bento. Fomos descendo. Até Maceió. Até Maceió. E depois a gente subiu. Foi uma coisa assim? Não. Foi planejada. Né? A passagem foi comprada em 12 meses, lá atrás. Foi pesquisada tudo... nas madrugadas, né? Pesquisada que é mais na madrugada, barato. que é mais barato. Você compra a passagem aérea de madrugada, mais barato. Então, a gente fez muito planejamento. Assim como nós temos alguns planos para 2024, quiçá 2025. Sim, não é? Que são Deus sabe, coisas né? um pouco mais elaboradas, que dependem do quê? De um planejamento. Sim. Só que a gente tá junto. E a né? própria palavra de Deus fala que para em tudo ter planejamento. Sim, né? Jesus nos ensinou sobre isso. Nos ensina né? sobre isso, né? Então, na sua vida, naquilo que você vai realizar, nos seus ideais de conquistas, para o bem-estar da sua família, porque tudo tem que ser visando o que? O bem-estar, a família, o crescimento profissional, né? Crescimento eclesiástico. Esse é o próximo que a gente vai entrar. Né? Então... Esse é o próximo que a gente vai entrar. Então, vamos lá. Não, então já vamos nisso. Não, é que eu já emendei. Que você já emendou, Exatamente. Tá certo. É porque pessoas que fazem coisas juntas, eu vou te devolver. Elas se preocupam nas mais diversas áreas. Em todos os segmentos. Para crescerem juntos Crescer como pessoas. Aonde? No profissional, acadêmico, eclesiástico, né? Crescer como pessoa, como né? Como pessoa, em tudo, né? Procurar. E isso faz com que... E isso você só vai ter esse crescimento, você vai ter êxito nisso, quando a outra pessoa está participando contigo. Quando te apoia. Quando a outra pessoa está te apoiando, está te incentivando, está pagando um preço, às vezes, de um tempo de não estarem juntos, porque você está investindo. Que nem eu exemplifiquei no acadêmico, aqui meu amor, e depois esse acadêmico se transferiu para o profissional. Benefício para ela profissional. Sim, para nós, né, como família. Tem né? tanto crescimento profissional, como também tem a quebra profissional em benefício da família. Sim. Eu lembro que numa reunião, por isso que tem que ter, pensar como família, como um todo, os dois. Eu lembro que numa época, quando as crianças eram pequenininhas, que estava na escolinha, fala berçário, né? Sim, berçário, sim. né? O termo, não sei como hoje. Não, berçário hoje ainda. muda muito, né? Sim. De termo. Nós sentamos, eu e meu amor, conversamos, ela, no coração dela como mãe, falou, eu quero ter um tempo de qualidade com meus filhos, eu quero estar mais próximo com eles. Precisava, né? E ela trabalhava, tinha um cargo de confiança, trabalhava 8 horas e ela conversou... Ou mais, né? Ou mais, é lógico que sempre, às vezes, o trabalho exige. E ela conversou comigo e falou, o que você acha? Tem a possibilidade de eu abrir mão do meu cargo de confiança e trabalhar meio período e aí eu vou me dedicar às crianças. Na hora, sentamos, planejamos, vimos as nossas situações, nossos compromissos financeiros, oramos a Deus, falei, bem... Abrimos mãos de algumas coisas? Abrimos mãos, lógico, para estruturar tudo isso, né? Sim. Alguns luxos, algumas coisinhas ou outras, e nos estruturamos e assim ela fez. Foi. Assim ela fez, ela abriu mão do cargo de confiança para aquele período até o nosso filho tivesse uma idade legal, que pudesse ir para a escolinha, aí ela ia tentar conquistar novamente o cargo de confiança. E fez isso, foi tão maravilhoso, que no segundo filho agiu da mesma maneira com a Fernanda. Também abriu mão do cargo de confiança que ela tinha, trabalhou só meio período e depois, quando os dois estiverem crescidinho tudo, vou novamente conquistar, né? Note a importância da gente fazer isso juntos. Não há mérito, nem demérito. Sim. Do mesmo jeito que eu tive incentivo por parte do Paixão para uma promoção na área acadêmica, para um crescimento, quando nós resolvemos abrir mão da gerência, era uma coisa que, poxa vida, você está rebaixando, você está saindo. Não, foi feito... Uma adequação. Uma adequação. E você me apoiou nisso. Sim, né? sim. Eu falei, na ocasião, a gente conversou a respeito disso, quem olha pode pensar que é um demérito, é um prejuízo, mas não é. É importante o casal crescer junto. Eu acho que a coisa mais frustrante que pode ter na vida de alguém é você estar casado já há algum tempo e você olhar para trás, aí você cresceu, você teve uma projeção profissional, acadêmica, ministerialmente você está bem e a outra pessoa está lá atrás. Ele ou ela não cresceu nada, não progrediu nada, não teve nenhum avanço. Isso aí é uma atitude extremamente egoísta.
Sim. Porque a ideia é que Só o casal... tá pensando em si. Em si. A ideia é que o casal Né? cresça junto. Esses que só pensam em si, eles não têm essa, como se diz, essa consciência, identificação de que as outras pessoas vão notar que ele só pensa em si. Sim. Porque numa apresentação social, seja numa apresentação familiar, seja numa apresentação entre amigos e tudo mais, poxa, você é isso, sua esposa. Ah, não, ela não precisa nada disso. Percebe? Poxa, você... Fica preterida, né? Ou o inverso. Poxa, você é tudo isso, e o seu marido não te acompanha. Porque, normalmente, sabe que a pessoa que pensa só em si deixa a outra de lado. Sim. E isso, as próprias egoísmo, pessoas né? que em volta vão identificar isso. Ao ponto de que, se você lutar para esse crescimento dos dois, como unidade familiar, como a palavra de Deus fala que nós somos uma só carne, ou seja, valorizar que o mesmo crescimento que eu tenho, que a minha esposa tenha, que o mesmo crescimento que ela tem, que eu tenha, quando vocês se apresentarem perante uma sociedade, perante a parentela, em qualquer lugar, vão ver o que é essa unidade transparente na atitude e na evolução que os dois tiveram. Isso é verdade. Porque os dois pensaram em valorizar os dois. Os dois pensaram em valorizar a unidade. Os dois pensaram em valorizar o que? A família. Os dois pensaram em valorizar o reino deles. Qual é o nosso reino? Sim. Se eu quero tratar a minha esposa como uma rainha, ela está me tratando como um rei. Sim. E essa realeza nós estamos transferindo para as bênçãos que Deus nos deu, que é os nossos filhos, fazer com que eles se tornem príncipes. Sim. Participem dessa evolução como um todo. Não egoísta, não individualista, mas sim pensando que no conjunto, na proposta que Deus assim criou, família como uma unidade, como um corpo, que cria-se uma dependência um do outro. Sim. Não uma independência, mas uma dependência. Uma dependência, né? E amor, né? Falando desse crescimento junto, eu me recordo, há muitos anos atrás, quando o Paixão teve o chamado para o pastoreio. E eu lembro que quando nós conversamos pela primeira vez, ele falou, Gata, mas e aí? Como é que eu vou? Será que eu dou conta? E ele estava muito preocupado. E eu lembro que nós sentamos para conversar, não sei se você vai lembrar disso, e eu disse para ele, eu vou te falar só uma coisa, você não tem que temer aquilo que você já é. Porque ele já tinha um coração de pastor. Ele já era aquele pastor. Primeiro, o Paixão é o meu pastor. É o sacerdote dentro da minha casa. E os nossos filhos o têm como sacerdote, como pastor, pelo respeito que ele tem, não porque ele impôs, mas porque ele adquiriu, pelo testemunho de vida que ele mostra, por ser quem ele é. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sei quem é o meu marido, eu sei quem é o meu pastor. Então, eu não tinha dúvida. E eu lembro que tem todo um processo eclesiástico de cursos, de entrevista. E eu fui entrevistada por uma autoridade maior, questionando quem era o Paixão, se ele teria condições de assumir o pastoreio. E eu disse com todas as letras, ele já é um pastor. Meu marido é um grande homem de Deus. E eu digo isso, queridos, com muita humildade e com muito amor. Por quê? Porque eu sei quem é. Então, o apoio que ele... Mas veja, foi um momento de crescimento mais excelente, né? Não tem cargo acadêmico nem profissional que se equipare ao reino espiritual. Não existe. Então, E as exigências também. E as exigências. Então, na minha cabeça, seria a mais alta escala. E eu disse para ele, você está pronto. Porque estava pronto e está pronto. Então, a gente cresce junto. Não há mérito, não há demérito. Teve situações que ele abriu mão em prol de mim. Tem situações que eu abro mão em prol dele. E assim a gente caminha junto. Isso. E por isso o casal, ele cresce junto. E caminhando junto, daí vai compartilhar também no mais simples, que às vezes cria-se uma dificuldade no dia a dia. É verdade, mas compartilhar precisa... das tarefas domésticas, né? Os dois. Os dois, não é verdade? Compartilhar das tarefas domésticas. Eu diria que as tarefas domésticas não é assim o sonho de consumo de todo mundo, né? Pelo amor de Deus, quem é que acorda e fala, hoje eu vou limpar aquele fogão engordurado, hoje eu vou passar aquela roupa, meu sonho é passar... Não, não é, né? Não, vamos ser honestos. Só que você encarregar todas as tarefas domésticas sob uma única pessoa, fica muito pesado. Mas, queridos, mesmo a tarefa doméstica,
às vezes às vezes nós somos muitos ingratos, né? Porque outro dia eu estava limpando, a gente foi para um apartamento menorzinho. Sim. Porque como vem a idade, eu falei, bem, é melhor ir para um menorzinho que a gente consegue limpar mais rapidinho. Rápido, né? E assim foi a evolução de alguns anos para cá. Morava verdade. em casa, fomos Nós morávamos numa casa enorme. Aí foi um apartamento maior, menorzinho. Que também tem um né? tempo, eu falei, bem, o filhão casou, vamos para um menorzinho. E a filha já está pensando alguma coisa, mudança de trabalho. Eu falei, vamos para outro menorzinho. Mete nós dois, vamos estar num quarto cozinha daqui a pouco. Fica tudo mais fácil. Mas, querido... Mas é verdade. Mas você, no dia a dia, mesmo as mulheres e mesmo os maridos que ajudam, alguma vez você se apresentou em gratidão a Deus por ter o que limpar? Com certeza. Né? Que às vezes Sim. a gente acaba, a gente até falou, oh Deus, grato sou a Ti, né? Sim. Por nos dar uma casa tão fácil para limpar, que em 1h30 a gente dá um tapa aqui, um tapa ali, Sim. já tudo, né, amor? Né? É verdade. Mas você é grato a Deus pela sua casa, pelo trabalho que você Sim. dispensa no dia a dia para cuidar dessa bênção que Deus deu para você. Pela roupa que você lava Pela roupa e passa. que você lava, que até então muitas vezes falava, pô, ô Paixão, mas você lava roupa? Eu falei, eu não lavo roupa não, Paixão é o querido. piloto, Eu só ponho lá na máquina, tem uns botões lá que eu aperto e depois ela avisa quando acabou. Mas ele pilota perfeitamente, Não é verdade? melhor do que eu. Né? É verdade. Né? Às vezes a gente se reúne lá no mercado, lá, um time de homens lá que Como cuida mude, né? disso, Como muda, né? Eu falo, qual que você está usando? Não, eu estou usando esse sabão, eu uso esse, o perfume desse é melhor. Todo os varão, né? É a vida, né, meu filho? É a vida. Mas veja, a gente parte do princípio de que todo mundo é adulto e é capaz de manter a casa em ordem. Sim. Então não sobrecarregue seu cônjuge. Faça a sua parte de boa vontade. Eu amo, e eu sempre lembro que o pastor Ricardo uma vez trouxe uma ministração. Muito importante. E ele disse que ele tinha lavado Verdade. toda a louça e ele falou para Dani, para a esposa, olha, lavei toda a louça para você. Quando ele disse isso, aí imediatamente, né? Ele se sentiu incomodado, como se o Espírito Santo dissesse, Sim. peraí, por que você lavou para ela? Não é. A louça é de todo mundo. É da nossa? Não, eu lavei a louça para você. Não, ali tem garfo seu, tem prato seu, tem o seu copo. Então, é a nossa louça. Nós fazemos juntos. Eu lembro. E assim, eu não reclamo de lavar louça, não. Não. Porque se eu lavei a louça, é porque eu fiz muita comida. Sim. Né? Se tem umas coisas de forno lá, uns negócios para lavar, meu bem é expert nisso. Mas é porque, graças a Deus, nós fizemos comida. Né? E isso, uma irmãzinha que a gente foi visitar lá na Zona Leste, numa comunidade que ela lavava a loucinha dela lá de alumínio, que era um brilho só. Um brilho. Ela falava, eu fico aqui mesmo, fico lustrando e conforme eu estou lustrando, eu estou agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus que hoje eu fiz meu feijão, hoje eu fiz meu arroz, hoje eu fiz minha misturinha, não é? Quanta gente não tem, né? É que a gente, às vezes aquilo que sobeja, a gente não dá valor. Mas quantas pessoas gostariam de ter a casa que você tem, as panelas que você tem, a comida que você tem, a roupa que você tem. Então, compartilhe isso juntos. Sim. Né? A gente tem que zelar e privar pelo bem-estar dentro de casa. Então, a gente faz isso junto. Outra coisa legal do casal fazer junto é buscar fazer pelo menos uma refeição juntas. Isso né? é importante. A gente sabe que no dia a dia, por conta da correria, às vezes não é possível tomar café, almoçar e jantar juntos. Não é possível. Mas priorize ao menos uma refeição. Uma refeição. Né? Ou um café da manhã, ou um almoço, ou um jantar. Sim, pelo menos uma. E aquilo lá, como a gente está procurando o bem-estar da família, adequou o horário também. Sim, adequa o horário. Adequa o horário, né? Ao das crianças. Ao das crianças. Dos filhos. Às vezes os filhos estudam tarde, chegam tarde da noite. Sim. Reservam um espaço no seu estômago, não venha se fartar, para você poder, às vezes ele senta lá 11h30. Sim. Pô, participe com ele lá, uma fruta, chá, alguma uma coisa. Fruta. Mas participe com ele desse momento. Ele vai se sentir valorizado, porque, puxa vida, olha, meu pai e minha mãe aguardaram esse momento, que às vezes trabalho e estudo, só estou chegando nessa hora, mas sentaram junto comigo. É o nosso momento. Né? É o Isso nosso é momento. importante. Essas estratégias de adequar. Às vezes você só tem o café da manhã, que vão tomar o café da manhã junto e depois cada um pro seu canto. Sim. Então, faça daquele café da manhã um momento mágico. Sim, especial. Né? Faça alguma coisa diferente. Né? Né? Verdade. Às vezes é o almoço de domingo que dá para reunir todo mundo, mas
prive por isso. E eu ia falar que a sacada está no que você falou. Em participar. Não se limite a sentar-se à mesa e comer com o celular do lado, por exemplo. Não, né? Isso é, a gente não pode ter redes sociais. Isso aí rouba as atenções. Não adianta né? nada estar todo mundo sentado à mesa e cada um olhando o seu celular. Não adianta. Isso aí roubou um momento. Lá em casa nós temos uma regra. Quando nós nos assentamos à mesa, o celular fica de lado. Por quê? TV desligada. TV desligada. Né? Pode no máximo ter um sonzinho, um louvorzinho de fundo. Mas qual que é a ideia? É a gente se olhar, o louvorzinho instrumental lá, porque senão vai vir a letra da música, vai começar tem instrumental em tudo, mas é verdade. É muito importante você buscar esse tempo da gente estar junto, de apreciar. Hoje eu fiz uma carninha lá, que meu amor chegou e falou, nossa, que cheiro bom, o que é isso? Mas, pra mim, surpresa, eu nunca tinha comido mesmo. Então, ele nunca tinha comido, aí eu... Verdade. Eu vou falar, né? O peito de boi da Swift, muito bom. Aí eu cortei um pedacinho que eu tava tirando do forno, dei na boquinha dele. Nossa, percebe? saborosa. São coisas pequenas, mas que a gente pode fazer junto, a gente pode sentar junto. Aí, lógico, ele fez uma salada enorme. Essa competição é muito legal no casamento. Nossa, eu fiz a carne, eu fiz a salada. Aí eu fiz os legumes, eu fiz o arroz, isso é legal. Aí ele falou, quem fez essa salada deliciosa? E tava mesmo, uma salada maravilhosa, foi ele. Aí eu falei, e a carninha? Ele falou, também tá muito bom. Percebe, queridos, você privar pelo menos um tempo juntos, um momento para você desfrutar, para olhar nos olhos e para agradecer a Deus a bênção do alimento, né? Sempre. Outra coisa que casais devem fazer junto. Eles buscam curtir pelo menos, isso aqui eu adorei, pelo menos um passatempo juntos. Isso é muito importante. E que pode ser muito divertido. Qual é o seu passatempo? Verdade. Pode ser uma prática esportiva, pode ser uma caminhada, uma ida ao shopping, um cineminha. Um passatempo divertido. Não passar o tempo reclamando das atitudes de um e do outro. Sem criticar. É passar um tempo divertido juntos, identificar algo, sabe? E mais uma vez eu bato na tecla, sem celular, sem telefone, sem nada. Sim, sem interferências. Os tiozinhos aqui agora identificaram, dentre os outros, nós tínhamos um passatempo muito legal que é todos os jogos de tabuleiro a gente curtiu com os nossos filhos, mesmo nos crescimentos deles. E entre nós também. E entre nós. Jogos inteligentes, né? Conforme ia evoluindo a idade e evoluindo os jogos de tabuleiro. Sim. Sempre curtimos isso, que é um momento de não ter celular, não ter TV, nada, o máximo um sonzinho lá, conversando e jogando. E agora aqui, os sênios identificamos... Nós amamos. Quebra-cabeça em conjunto, Quebra-cabeça em conjunto. A gente, tanto que nosso congresso de casais foi muito legal, porque nós presenteamos todos os casais com um quebra-cabeça de uma foto. A gente pediu que o casal mandasse uma foto pra gente e nós mandamos fazer um quebra-cabeça lindíssimo, com 60 peças. Não é quebra-cabeça de 4 peças, não. Quebra-cabeça de 60 peças. E conforme eles forem evoluindo, a gente vai aumentando o número de peças. É verdade, é verdade. Mas é legal isso, você parar. É tirar alguma coisa que seja agradável para os dois. De repente, os dois curtem uma corrida, curtem uma caminhada, sei lá, um passeio, mas alguma coisa que façam juntos. Né? No nosso caso, nós ganhamos um de 1000 peças. É o desafio, né, amor? Inclusive, tinha um casal, quem que era o que tirou a foto com fundo preta? Era uma foto antiga branca e preta. Verdade, o Fernando e a Paula. Como é que ia montar aquilo, porque quando né? nós mandamos fazer, foi o Fernando e a Paula. Era o fundo todo preto, né? Exatamente. Mas eles montaram e mandaram pra gente, temos os né? parabéns. Eu falei aqui, você não prestou atenção, nós temos o desafio de 1000 peças, né? Temos lá, tá guardado. Nós estamos ansiosos, aqui não deu tempo ainda, nem mas... 1000, hein? É 1.500 peças. 1.500? Meu Deus. Mas busque um passatempo juntos. A gente está acabando aqui o nosso tempo, mas de tudo que a gente falou, uma outra coisa importante é o casal reservar um tempo juntos. Sim. Para quê? Para fazer nada. Ou para sair de férias, ou para fazer um passeio. Olhar a natureza. De repente pode ser até um jantar. Dá para jantar fora? Muito bem. Não dá? Faz em casa. Sim. Experimentem cozinhar juntos. Verdade. Não é? Tem tanta coisa que você pode curtir. Queridos, jantar fora, às vezes você que mora numa residência,
Põe a mesa lá no quintal. Isso, põe uma toalha bonita. Eu lembro que a gente morava num apartamento. Nós temos 3 minutos. 3 minutos, é rápido, eu vou falar em um. O terracinho. Tinha uma sacadinha lá. É verdade. De 0,80, acho que por 1,40. Por 1,40. Era pequeno. 0,80, cabia duas Bem banquetinhas. estreitinha. O que a gente fazia nos fins de semana? Vamos tomar café lá na sacadinha. Era comer Punha fora. tudo lá. E comia, falava, vamos comer fora, tomar um café lá. As crianças adoravam, né? Até hoje está na memória deles. Então, às vezes o leite ficava no chão, porque não cabia na mesa, né? Mas tudo bem. Mas você tentar identificar algo que dá para fazer diferente, que não é do costume do dia a dia, mas que vai impactar. Sim. Não precisa ser, sabe, algo que Nada você caro. vai investir muita coisa. Não. Às vezes o simples vai impactar muito mais na vida dos seus filhos, da sua família, do que algo de extraordinário. Que nem a Catinha mencionou no programa anterior, e eu vou mencionar nesse aqui, que eu também me alegro. Eu gosto muito de caminhar no horto. Sim. E às vezes eu vejo aquela família com os filhos, sabe? Uma toalha xadrez, uma toalha né? xadrez, aquele salgadinho que é estofadinho, não sei. Fofura, um refrigerante, um lanche de uma tubaína, uma mortadela. Mas feliz. você vê aquele sorriso. Com você certeza. vê aquele sorriso espontâneo. Você vê aquela alegria espontânea que foi aqui, por aquele momento. Aquele momento, livre, momento para ele de alegria, talvez era expressa aquela alegria dentro daquela simplicidade. Às vezes um momento que um rico às vezes está tirando uma foto numa torre Eiffel, mas está infeliz. Não tem, exatamente. Não tem aquele momento de felicidade, porque não sabe usufruir do seu tempo para que venha proporcionar uma legítima felicidade para a sua família, Com né? coisas simples. Com coisas simples, Coisas né? simples, mas momentos que marcam. Eu lembro que outro dia a gente estava conversando sobre isso, os nossos filhos lembram uma ocasião que nós fomos visitar a Pedra Branca aqui. Sim. Nós temos aqui do lado do Horto Florestal uma subida, caminhada, uma trilha. caminhada de... São 9 quilômetros de ida e volta, 4,5, 4,5. E eu lembro que uma vez a gente pegou uma chuva com as crianças. Tava chovendo, e eu lembro que eu coloquei os lanchinhos numa mochila e todo mundo molhado, e eu preocupado com o lanche que estava ali. Mas nós não desistimos, nós continuamos mesmo na chuva. Aquilo que poderia ser um problema, vamos voltar para casa? Não, continuamos. Todo mundo molhado, eu só orei, eu falei, Jesus, não deixa ninguém ficar doente. Sentamos na pedra, Sentamos na pedra, abrimos lá os lanchinhos, já tinha diminuído a chuva, a gente procurou ali um lugar. E eles lembram disso até hoje. Lembra que a gente comeu na chuva? Lembra que a gente correu, que estava chovendo? Olha, um dia que você foi aqui num parque, pegou chuva. Mas marcou por quê? Pelo momento. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer junto e que a gente pode ser feliz e tornar o nosso casamento feliz, trazer momentos que vão marcar a nossa família e a nossa história. Queridos. E nós já estamos no final, tem que ler o último texto, que é importante. Antes do último texto, só vou falar uma coisa. Que a Catinha falou agora é muito importante. Não perca o tempo de marcar os momentos, mesmo os mais simples, porque às vezes não nos é permitido esse tempo de marcarmos esses momentos na nossa família. É verdade. E daí, qual vai ser a lembrança dela? Quais os momentos? Quais os pontos? Quais os momentos de alegria? Então, sabe, pense nisso, invista nisso. Invista naquilo que vale a pena. Você quer ser lembrado como aquela pessoa que só trabalhava, não tinha tempo para nada, estressada? Ou você quer lembrar de momentos bons? Que rolava na grama, né? Fazia milanesa na praia. Da praia. Exatamente. Né? Eu só vou citar, para a gente fechar aqui, 1 Coríntios 11:11, diz que no Senhor o homem não é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Fechou. Corroborando ali com o Eclesiastes, que fala da importância dos dois serem uma só pessoa, né? Amém. Aí colocaram na tela pra gente, a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Vocês já perceberam que isso daqui é uma gravação, então a gente quer deixar um beijo para todo mundo que está nos assistindo e na próxima semana, com a graça de Deus, a gente vai estar de volta. Então, e o texto em 1 Coríntios 11, que vocês já leram, né? E fica aqui a dica que até um pouco atrás eu falei. Invista, querido. Invista na sua família. Sabe? Se preocupe. É o maior tesouro, em né? proporcionar momentos de alegria, de felicidade. Porque essa escolha só cabe a você. Sim. Porque a administração da sua família pertence a vocês, pais. Com certeza. Né?
E é isso façamos que o tem que melhor, fazer. né? Deus os abençoe. Beijo, a semana que vem a gente tá de volta. Fiquem com Deus.